estamos iniciando mais uma reunião do nosso grupo de estudos. Depois de uma interrupção, nós normalmente já conseguimos manter a tradição de nos reunirmos com regularidade já desde 2006. 4 de abril de 2006 esse grupo de estudos foi criado e desde então foram raros os sábados em que nós não realizamos reuniões. Em alguns casos, como nessa semana que teve um feriadão, então nós optamos por interromper e por problemas de agenda aqui, mas normalmente sábados das 10 horas, exatamente às 10 até às 11, nós nos reunimos aqui. Hoje temos a participação do Neri Franco, aí, professor, estudioso, economista aí, nosso da cidade. E a pauta que nós estamos tratando aqui, Neri Franco, é sobre, na verdade é assim, nosso grupo ele iniciou com o propósito de responder a seguinte pergunta: o que é conhecer? Né? Até que ponto é possível conhecer algo, né? E como conhecemos? Porque, na verdade, a filosofia vem há muitos anos, aliás, desde sempre a filosofia tenta responder essas perguntas. E como nós estávamos, então, criando um grupo que tinha por propósito, então, examinar a teoria do conhecimento na filosofia, as primeiras perguntas que surgiram foram essas. O problema é que nós, desde então, acabamos praticamente examinando só este problema. Percebemos que esse problema é tão complexo na filosofia que examinar esse problema e tentar responder esse problema exigia um esforço que nós estamos fazendo então desde 2006. Estamos indo para o 7º ano e a pauta ela tem se mantido basicamente em torno deste problema. Só que, claro, nós avançamos então, porque na medida em que começamos a examinar este problema da teoria do conhecimento, nós percebemos que era necessário, inclusive, pôr em ordem outras ideias sobre outros assuntos que se conectavam diretamente com este tema. A gente percebeu, e eu acho que não precisa de nenhum argumento, todos nós sabemos que se nós formos tratar de qualquer assunto que diga respeito ao mundo da natureza e ao homem, imediatamente surgem problemas de tal grandeza em que a maioria dos filósofos abandonam essas perguntas e partem então para tentar pôr em ordem aquilo que nós já temos de acúmulo, daquilo que nós chamamos de conhecimento, né? Então, olha, já que eu não consigo responder de onde viemos, nem para onde vamos, nem como funcionam as estruturas que permitem o ser humano ser o que é, então vamos abandonar essas questões, porque elas não têm respostas, né? Parte-se desse pressuposto. E aí, então, vamos examinar aquilo que temos. Aí, olha, eu percebo que podemos falar de um mundo em que vivemos do ponto de vista histórico, porque os meus avós, meus bisavós, os que antecederam a eles, deixaram registros escritos, e nós conhecemos, então, um pouco da história do homem, percebemos que o homem, no decorrer da história, ele, nos enfrentamentos que ele estabelece com a natureza, ele consegue resolver alguns problemas, ele descobre como construir edificações, ele constrói máquinas, ou seja, esse homem então desenvolve algo que permite intervir na natureza. Então nós temos uma sociedade humana, nós temos uma sociedade que acumula conhecimentos, nós temos uma história dessa sociedade, e normalmente a filosofia parte então do exame destas questões para levar adiante as perguntas que ele inicia lá, reconhecendo que não consegue responder. Então nós temos aquilo que nós chamamos hoje de um conjunto de ideias que foram desenvolvidos no curso da história, que nós denominamos de conhecimento, de ciência. Bom, nós aqui no grupo de estudos resolvemos abandonar essa prática dos filósofos. Chegamos à conclusão de que, embora tudo aquilo que temos hoje, sob o ponto de vista daquilo que chamamos de conhecimento, se deva a isso, nós resolvemos abandonar o exame dessas questões porque percebemos que as perguntas que nós queríamos responder não encontram respostas dentro desse ambiente. E voltamos lá então, e essa é a razão pela qual o grupo de estudos existe então já há 7 anos e gravita em torno dessas questões. Então o que nós estamos tentando responder aqui agora no grupo de estudos? Bom, primeiro, nós percebemos que esse homem então que conhece,
e que examina esse conjunto de ideias que vem através daquilo que ele denomina de história, este homem, então, faz isso porque ele tem algumas aptidões. Que aptidões são essas? Primeiro, nós percebemos que esse ser, ele é um ser que se destaca na natureza. Ele se destaca na natureza por quê? Porque ele, juntamente com um grupo muito grande de outros seres, ele se aparta da natureza por se constituir como um ser vivo. É um ser vivo que está, então, em exame, que é o homem. Bom, se esse ser vivo, que é o homem, está em exame, por que que ele agora se destaca dentro desse grupo que se destaca? Nós temos, então, uma parcela da natureza que se destaca por serem detentoras da vida. Dentro dessa parcela de seres que se destacam por serem detentores da vida, nós temos o homem que ainda tem uma aptidão diferenciada, que é a aptidão de, além de ser um ser vivo, ter noção, ideias a respeito disso. Ele pensa sobre isso. Então, se nós fôssemos colocar o homem dentro dessa parcela que se destaca na natureza, nós encontraríamos a seguinte questão. O ser vivo, ele é um ser vivo porque ele possui uma capacidade natural de entendimento do meio em que vive. E dessa capacidade natural de entender, ele consegue se relacionar com este meio para cumprir determinadas funções que lhe permitem ser detentor da vida. Então, se nós formos examinar, então, esta parcela toda que nós denominamos de seres vivos, que se destacam na natureza, nós vamos perceber, então, que há uma certa semelhança, obviamente, que examinando com um sentido absolutamente restrito a esta ótica, nós diríamos que o homem e a ameba se assemelham. Por que que o homem e a ameba se assemelham? Porque são seres vivos. E por que que eles são seres vivos? Porque eles conseguem entender a natureza, se relacionar com elas e viver. Se não fosse isso, não viveriam. Bom, como funcionam os processos, então, que permitem nós examinarmos agora da ameba ao homem para perceber qual a diferença, então, fundamental entre esses dois seres vivos, que estão em duas pontas daquilo que nós denominamos, então, de cadeia da existência da vida, né? As estruturas que coordenam esse sistema de inteligência. O homem e a ameba são diferentes porque têm estruturas diferentes. Bom, essas estruturas, então, elas vão se transformando nesta estrutura biológica, elas vão se transformando até constituírem o homem que pensa. Então, tudo aquilo que nós fazemos em nome da teoria do conhecimento, que é examinar essas questões que dizem respeito, então, à filosofia, e que a filosofia abandonou por entender que não é possível responder, todas as perguntas que dizem respeito a isso, nós partimos do seguinte pressuposto. Tem os processos deste sistema de inteligência natural estão fora do nosso exame. Eu não tenho ainda acúmulo de conhecimento sob o ponto de vista da biologia, ou seja, da estrutura que dá a vida da natureza, né? Eu não tenho conhecimento suficiente para explicar os processos que dão origem à vida. Mas eu posso tentar entender como eles funcionam. Nós estamos aqui, então, agora, no grupo de estudos, desde 2006, tentando entender como esses processos se relacionam entre si para permitir, então, que o homem pense e que, com essa aptidão de pensar, ele consiga, então, examinar essas questões que dizem respeito à natureza, ao mundo, a si, aquilo que ele denomina de história e acúmulo de conhecimentos e ciência, para fazer aquilo que fazemos hoje, que é dominar o mundo em que vivemos, em certos aspectos, produzindo equipamentos, máquinas e coisas, que nós chamamos então de evolução do conhecimento científico, né? Então, a última reunião que nós realizamos aqui no grupo de estudos, na verdade nós já estamos a umas 3 ou 4 reuniões, eu não sei exatamente precisar qual foi a primeira delas, que nós chegamos à seguinte conclusão aqui no grupo de estudos. Nós já tentamos explicar de diversas maneiras esses processos que permitem ao homem pensar. Isso já está suficientemente
examinado, tratado, já foi... Passamos em revista essas questões, assim, uma quantidade imensurável de vezes. Basicamente, nós partimos do seguinte, da seguinte estrutura, ou cadeia de acontecimentos. Nós temos o mundo da natureza, que é um mundo fenomênico. O que é o mundo fenomênico? É um mundo que ocorre em processos naturais e que nós temos, então, por objetivo tentar entender. Todo fenômeno é um conjunto de processos naturais que se apresentam para o ser humano, que também é um fenômeno, como manifestações sensíveis. Nós temos, então, o mundo fenomênico, que é o mundo dos acontecimentos naturais, da natureza, e da intervenção humana, porque o homem, sendo membro da natureza, ele intervém nos processos naturais, mas mesmo assim não deixam de ser processos naturais, porque é um fenômeno, né? Então tem o mundo fenomênico, tem o homem, então, agora, que recebe impressões desse mundo fenomênico. Esse mundo fenomênico, então, afeta o homem, essa afetação causa impressões. Essas impressões que o homem percebe, ele percebe porque ele tem um sistema de sentido, de relacionamento com a natureza que nós chamamos de sentidos. Então, as impressões, elas se apresentam ao homem também como sensações. Estas impressões produzem sínteses. Estas sínteses ocorrem dentro de uma estrutura neurológica, biológica, que nós chamamos de cérebro. As impressões produzem sínteses, e estas sínteses, então, constituem aquilo que nós chamamos de ideias sobre a natureza, sobre os fenômenos do mundo. Toda vez que o homem sofre afetação fenomênica, que essa afetação fenomênica produz uma sensação, esta sensação produz uma cadeia de sínteses, que são estruturas que funcionam, o Instituto do Cérebro aqui em Porto Alegre, com o Ivan Esquerdo. Ivan Esquerdo, acho que é esse o nome? Adolfo, Ivan, né? Ivan Esquerdo tem examinado ali, inclusive nesse final de semana, acho que passada, saiu uma matéria bem interessante em que eles examinam isso, que eles estavam examinando a memória humana. Eles diziam o seguinte, que a memória de curta duração e de longa duração se diferenciavam pela cadeia de proteínas que organizavam para constituir sinapses. Como é que funciona o cérebro humano? Eu tenho uma estrutura que recebe as impressões, então produz sínteses a partir de impressões. Essas estruturas se relacionam entre si, entre diferentes regiões do cérebro, e desse processo de cadeias, então, sintéticas, nós produzimos aquilo que nós chamamos de ideias, que, na verdade, não são nada mais, nada menos do que relacionamentos entre diferentes regiões do cérebro, que, sinteticamente, são produzidas pelas impressões que são causadas pelo fenômeno da natureza. O homem, então, ele pensa, porque nós temos, então, um mundo fenomênico que imprime no homem determinadas sensações, que produzem sínteses, que são ideias, e do conjunto de ideias agora, desse processo sintético, né, que se produz, então, no cérebro humano, ele agora vai trabalhar autonomamente com a memória dessas sínteses e vai produzir, então, aquilo que nós chamamos de juízos, que são um conjunto de ideias sobre o mundo, sobre si, sobre a natureza. Os juízos humanos, na verdade, não são nada mais do que cadeias sintéticas produzidas por proteínas, que são organizadas através de sensações que são recebidas através de fenômenos do mundo. Então nós temos um processo que funciona assim. Como essas cadeias de proteínas se ligam? Não sei. A ciência, o Ivan Esquerdo e um grupo de pessoas tem uma força-tarefa no mundo tentando interpretar informações que comparecem, né, através de manifestações químicas em exames, né, que eles chamam lá, conseguiram já descobrir a cadeia de DNA, ou seja, nós temos um conjunto de esforços voltados para examinar isso, mas nós não podemos negar que elas existem. Então, aquilo que nós chamamos de conhecimento sobre o mundo, da natureza, não são nada mais, nada menos do que cadeias de proteínas, que se estruturam no cérebro humano e que destas relações entre essas cadeias de proteínas, elas reproduzem, através dessas cadeias, então, as manifestações sensíveis que afetam o homem, que imprimem ao homem sensações. Então vocês vejam que as cadeias de proteínas, na verdade, são representações de sensações, e as sensações são representações de fenômenos do mundo. Então, na medida em que eu ordeno proteínas, que elas têm as sensações como intermediárias, então, entre as ideias e o fenômeno, eu sempre tenho a sensação, por isso nós cobramos sentidos das ideias, né? Ah, a ideia não tem sentido, porque falta conexão com esse mundo das sensações. Então, toda vez que a cadeia de proteína, tendo o homem como intermediário, que recebe sensações, relaciona fenômenos, agora eu tenho uma capacidade autônoma de, a partir da associação de proteínas, fazer expectativas e depois buscar na conferência do mundo determinados fenômenos. Então, por exemplo, nós
somos produtos das nossas ideias, que são que são resultado das nossas sensações, que são causadas por fenômenos. Kant já disse isso na Crítica da Razão Pura, que é a primeira questão que ele coloca de forma clara, que já havia sido descoberto isso por Descartes, no discurso sobre o método, que, aliás, percebe-se assim, que é um assunto que, exatamente pela filosofia ter deixado de lado esse tema, acabou não sendo mais compreendido. O filósofo de hoje não entende isso. O ser humano, todo conhecimento tem origem nos sentidos. Todo conhecimento humano tem origem nas experiências, dizia Kant lá na introdução da Crítica da Razão Pura. Todo o nosso conhecimento tem origem nas experiências. Por quê? Porque as experiências são resultado dos fenômenos, os resultados dos fenômenos imprimem sensações nos homens, as sensações que são impressas nos homens produzem sínteses de proteínas, as sínteses de proteínas, então agora buscam representar sensações que se relacionam com fenômenos. Eu tenho agora um ambiente, que é o ambiente das ideias, que na verdade não são nada mais, nada menos de construções, de relações de proteínas, que me permite pensar. E essa relação, estas impressões sintéticas, essas impressões que causam sínteses, que estão organizadas num ambiente que nós chamamos então de ideias, que é o nosso cérebro, ela agora, depois de um determinado conjunto de relacionamentos, ela adquire autonomia. Então, depois de uma determinada quantidade de impressões que produzem sínteses, as sínteses relacionando-se entre si, elas agora ganham autonomia, então o homem não precisa mais das sensações para pensar sobre o mundo. As relações que ele estabelece são unicamente a partir dessas cadeias de proteínas. Então, eu como ser humano, recebi, através das minhas sensações, impressões da natureza que me permitiu perceber a diferença entre o dia e a noite. E como essa cadeia de acontecimentos se repete 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu não preciso mais esperar a noite no final do dia hoje, porque eu já tenho acumulado na minha cadeia de proteínas esse conjunto de informações, eu uso apenas ela, não preciso mais da natureza. Bom, eu fiz essa pequena divagação, porque na verdade o que estou tentando colocar aqui, apenas de uma forma diferente, o que nós estamos tratando há muito tempo aqui nos nossos exames, eu só fiz a exposição dessa forma, acredito que quem participou das demais reuniões eu não tenho ainda tratado dessa forma essa questão, porque na verdade o que nós estamos tentando responder aqui, então, quando nós começamos a examinar esse problema da teoria do conhecimento, nós estamos tentando responder então, desde então, como é possível o ser humano, se nós percebemos que a vida existe porque há um mecanismo natural de entendimento, e esse mecanismo natural funciona segundo processos, a partir de estruturas que estão sendo examinadas por outras áreas do conhecimento humanos, então nós precisamos responder o seguinte: como é possível, então, para falar sobre qualquer assunto como esse, como é possível pensar? Esta divagação que eu faço entre fenômeno e razão, né, porque na verdade aquilo, então nós temos o quê? Nós temos nesta cadeia de acontecimentos, que tem o fenômeno, a impressão, a síntese, nós temos um resultado final que é o quê? Que é a razão humana, que é a racionalidade, que é a capacidade de pensar. A razão humana, a racionalidade, a capacidade de pensar, ela se compõe através do quê? De um conjunto de ideias. O que são esses conjuntos de ideias? São conjuntos de sínteses. Quando eu acumulo conhecimentos sobre o mundo da natureza, que é aquilo que eu chamo de conhecimento, na verdade, eu estou acumulando um conjunto de sínteses, que tem por finalidade, então, agora, se corresponder com o mundo da natureza. Vocês vejam, então, que esse ambiente sintético, que é o mundo das ideias, ele busca, então, fazer o quê? Ter correspondência com o mundo da natureza. Então, se nós formos examinar a capacidade humana de pensar, nós vamos dizer o seguinte, que as ideias, ou aquilo que nós chamamos de juízos, que em verdade são as sínteses das impressões causadas pelos fenômenos, elas, na verdade, elas buscam, então, correspondência com o mundo da natureza. Só que as ideias não se comunicam com o mundo da natureza. Quando eu penso sobre algo, eu não penso sobre o objeto em si. Quando eu digo que estou falando desta mesa aqui na minha frente, eu não estou falando da mesa em si. Eu estou falando das impressões que esta mesa me produz, e que essas impressões, então, são aquilo que eu tenho como sensações da mesa.
Então eu não falo da mesa, mas falo das sensações que a mesa me causa. Então se a ideia, como a ideia não se corresponde com a mesa, porque eu não tenho uma ideia idêntica à mesa, eu tenho uma ideia que busca se corresponder à mesa e à ideia, usam como correspondência o quê? A sensação humana. Então, a mesa tem como correspondente a sensação. Então eu tenho a mesa que causa a sensação, eu tenho a sensação que produz ideias. Mas jamais a ideia se comunica com a mesa. Ela se comunica com a sensação. Então eu tenho juízos que se relacionam com a natureza por correspondência, que buscam então sentido nas sensações humanas. Para poder entender um pouco melhor como funciona esse juízo, nós precisamos examinar um pouco melhor o próprio homem. Porque esse sistema de inteligência, então, que nós vamos tentar agora explicar como ele funciona, ele tem uma estrutura que é um sistema de inteligência humana, e essa estrutura de inteligência humana, ela tem o que, então, como mecanismo de constituição? Ela tem um ser que tem sensações, e ela tem um ser que tem ideias. As sensações se dão no ambiente das impressões. As ideias se dão no ambiente da síntese. Então, eu tenho um ser humano que sente e um ser humano que pensa. Das relações agora entre as sensações e as ideias, é que nós vamos entender como funciona aquilo que nós chamamos de conhecimento sobre o mundo. Sensações, ideias. Vamos agora usar as palavras mais adequadas. Impressões e sínteses. São as mesmas ideias. Bom, impressões e síntese. Impressões e síntese. Impressões e síntese. Impressões e sínteses. Num determinado momento, eu deixo de lado as impressões e eu tenho a síntese. Ora, se eu tenho a síntese, que é aquilo que eu chamo de racionalidade, razão humana, eu tenho agora um mecanismo de relacionamento que põe em ordem as minhas ideias. Então, na verdade, este sistema de relacionamento que põe em ordem as minhas ideias é aquilo que nós chamamos de razão. Né? A razão humana, na verdade, é o quê? É um sistema de relacionamento sintético sobre sensações que são produzidas pelos fenômenos da natureza. Então, se eu tenho agora um ambiente sintético que se corresponde com as sensações que, por sua vez, né, que tem como intermediário, como correspondente a sensação que, por sua vez, se corresponde com a natureza, aquilo que eu chamo de conhecimento, na verdade, não é nada mais, nada menos do que a ordenação destas sínteses. Bom, o problema todo é que nós precisamos entender como funciona, então, a razão civilizada. O que é aquilo que nós chamamos de civilização, ou de razão, ou de racionalidade, ou de capacidade de pensar? É um conjunto de relacionamentos que nós utilizamos para pensar sobre o mundo, sobre a natureza e sobre nós, e que servem, então, agora de referência para coordenar o que é a ação humana do mundo da natureza. O problema todo é que, se todo conhecimento tem origem na experiência, e se tudo aquilo que nós chamamos, então, de sínteses são tentativas de correspondência com estas sensações, com esse mundo da natureza, a primeira tarefa que a filosofia tem agora a ser cumprida aqui é tentar pôr em ordem esses processos. E aí nós vamos começar a encontrar dificuldades horrorosas. Primeiro, examinando, então, o homem que produz sínteses, porque recebe impressões. Essas impressões que produzem sínteses compõem, então, aquilo que nós chamamos de conjunto de ideias sobre a natureza. Nós vamos perceber que esses sentidos são completamente caóticos, para não utilizar o termo confuso. Ele nasce confuso e se ordena, né? Esta ordenação, então, é aquilo que nós chamamos de educação. A primeira questão que nós vamos observar é o seguinte: o olfato, o gosto, o tato e a audição, elas se comunicam com as estruturas orgânicas do homem de forma direta. O ser humano, então, ele tem a sensação tátil, gustativa, auditiva, né, e olfativa dos elementos da natureza, porque mesmo a audição, não, mas a audição não, porque
São variações de vibrações sonoras que se comunicam diretamente, organicamente. Só que se nós formos examinar, por exemplo, a visão, nós vamos perceber que a coisa é completamente diferente. Que o tema é completamente diferente. Porque enquanto que os 4 são orgânicos, a visão é de natureza lógica. Como é que nós recebemos informações visuais? Como o ser humano recebe? São diferentes comprimentos de ondas de luz que são decifradas pela retina e que são interpretadas pelas estruturas neurológicas através do cérebro. Então a visão não tem sentido. Ela se organiza a partir da ordenação lógica de diferentes comprimentos de ondas de luz. E a ordenação lógica desses diferentes comprimentos de ondas de luz permite, então, diferenciar cores e formas. Né? Então, as ondas de luz permitem ao cérebro humano ordenar cores e formas, que, por sua vez, agora tentam representar novamente o mundo da natureza, que em parcela dele se comunica organicamente com o homem. Então, vocês vejam que a inteligência humana, então, ela é produzida a partir de impressões, que produz sínteses. Estas sínteses, então, são cadeias. Estou repetindo o que li no jornal, pode até mais tarde se descobrirem outras informações, mas a explicação lógica permanece a mesma, né? São cadeias de proteínas que sinteticamente se ordenam, ligam diferentes regiões do cérebro, e ao ligarem diferentes regiões do cérebro, produzem aquilo que nós denominamos, então, de conhecimento. Aquilo que eu tenho de conhecimento é produzido. Bom, tem uma parcela dessas impressões que são orgânicas, que se comunicam com essa estrutura humana diretamente através das estruturas orgânicas. E tem uma que é de natureza lógica. Então, da ordenação destas sensações no espaço, é que nós vamos ordenar as relações sintéticas produzidas naquilo que nós denominamos de mundo de ideia. O problema é que essas relações não são simultâneas. O mundo da natureza se manifesta como um imenso processo que se desenvolve no espaço. Se eu for examinar aquilo que nós chamamos de realidade, ou aquilo que nós denominamos de realidade, não é nada mais, nada menos do que um conjunto de relacionamentos, de fenômenos que se operam no espaço. Se eu conseguisse colocar esse espaço todo em ordem, eu não precisaria da ideia de tempo. Um parênteses aqui só para tentar explicar o que eu estou tentando dizer. Se eu conseguisse reproduzir em um sistema de ideias a posição de cada um dos astros do universo no espaço, no dia em que Jesus Cristo nasceu, eu não precisaria usar de informações que eu utilizo, que é o movimento da Terra em torno do próprio eixo, da Terra em torno do Sol em torno da nossa galáxia em torno de outras galáxias. Eu não precisaria utilizar desses movimentos para, a partir deles, contando essa quantidade de movimentos, voltar no tempo para explicar o espaço onde esse fenômeno ocorreu. A prova de que que o universo é um fenômeno que se propaga no espaço é que a astrologia, que tem idade de aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo, pelas datas e o sistema de ideias que nós utilizamos, se você examinar a astrologia que foi pensada naquela época e a astrologia de hoje, os astros se movimentaram no espaço, já não ocupam os mesmos lugares no espaço. Então o tempo, na verdade, é uma ferramenta, é uma bengala que a nossa inteligência utiliza, pela incapacidade que nós temos de situar todos os fenômenos no espaço. Mas a nossa inteligência é produzida pelo relacionamento dos fenômenos no espaço. E este relacionamento que nós produzimos desses fenômenos no espaço, eles se dão através das sensações e das sínteses, que tem, por sua vez, a tentativa de representação. Então, eu sempre digo que as nossas reuniões, a gente inicia, eu vou ser breve, né? Eu digo para vocês assim, eu poderia ficar o dia todo tentando explicar estas ideias aqui, sem que eu consiga, com certeza, me expressar de forma clara, a que vocês também possam ter as mesmas ideias minhas. Mas isso é impossível. Porque quando eu falo, quando eu trato
Quando eu examino qualquer tema aqui, enquanto sujeito que falo, que faço uso, inclusive, do instrumento que nós ainda vamos um dia examinar um pouco melhor aqui no grupo de estudos, embora o propósito ficaria um pouco mais difícil, né, da tarefa que nós estamos tentando cumprir se introduzíssemos mais essa variável, mas o que nós temos por certo aqui é que cada um de nós precisa desenvolver a própria inteligência. A inteligência não é transferível. E ter inteligência é ordenar sensações do espaço. Pensar é relacionar. Todo sistema de pensamentos que o ser humano utiliza não é nada mais, nada menos do que um sistema de relacionamentos. Que precisaria, Franco, se eu fosse tratar aqui, esse assunto é complexo, mas examinar a natureza dos juízos matemáticos é uma tarefa maravilhosa, porque nos põe absolutamente, nos familiariza com esse sistema de relacionamentos que nós utilizamos para pensar, mas nós podemos dizer o seguinte, que pensar é relacionar. Pensar com inteligência é relacionar em ordem. Relacionar, como nós temos, então, esse sistema de relacionamentos, utiliza um sistema de sentidos, uma estrutura de sentidos e uma estrutura de ideias, e tem as sensações humanas, então, como intermediárias. Pensar com inteligência é ordenar adequadamente sensações do espaço. Porque todo conhecimento humano que faz uso das sensações como instrumento intermediário entre as ideias e o mundo da natureza, então tudo aquilo que nós tratamos sob o ponto de vista dos conhecimentos da natureza, eles de uma forma direta ou indireta, porque alguns fenômenos não se comunicam diretamente com as sensações humanas. Por exemplo, estamos nesse momento aqui neste espaço, estamos diante de uma quantidade imensa de informações elétricas. Como nós não temos nenhuma aptidão natural para interpretar essas ondas elétricas, eu não consigo ouvir rádio sem ter um aparelho que faça essa decodificação. Mas usando ele como intermediário, eu identifico a existência de eletricidade neste ambiente que nós vivemos. E é provável que uma série de outros fenômenos, boa parte, talvez quase que a totalidade ainda desconhecidos, estejam presentes nesse ambiente. E que nós não tenhamos capacidade de relacionar, porque não temos sensações desses fenômenos. Mas o certo é que pensamos porque relacionamos. Então, a tarefa nossa aqui é pôr em ordem as nossas sensações. E cada um de nós, então, precisa fazer um esforço subjetivo para ordenar as próprias ideias. E aquilo que eu falo aqui, na verdade, não passam de provocações. Porque como eu venho fazendo esse esforço já há um tempo mais demorado, eu talvez tenha conseguido resolver algumas questões que diz respeito a esse sistema de relacionamentos, que cada um de nós aqui precisa fazer de forma individual. Mas o certo é que eu acredito com muita... Para mim, eu tenho muito certo aqui desse nosso acúmulo de discussões, é que só é possível fazer filosofia, ou levar adiante aquilo que nós chamamos de filosofia, na medida em que conseguirmos colocar em ordem os mecanismos que nos permitem pensar. Porque eu posso até não pensar a natureza como ela é, porque é impossível. Os meus pensamentos sempre buscam se corresponder com a natureza e, portanto, são imperfeitos, porque são representações. Mas eu preciso pôr em ordem os pensamentos que a natureza, por me imprimir sensações, produz em mim. Isso é um ganho extraordinário. Isso é algo fantástico. Por quê? Porque na medida em que eu conseguir separar, então, no sistema de inteligência humana, aquilo que tem origem nos sentidos, daquilo que tem origem nas ideias, eu vou perceber que o homem pensa porque ele é um ser capaz de ter certezas, verdades e crenças. As nossas ideias, elas são compostas de 3 grandes sistemas que servem de referência nesse sistema de relacionamento. Eu tenho um sistema de ideias que trabalham com certezas, eu tenho um sistema de ideias que trabalham com verdades, e eu tenho um sistema de ideias que trabalham com crenças, ou com expectativas.
vejamos um pouco o que isso significa. Se eu for refletir sobre as ideias, se as ideias são sínteses, e se essas sínteses buscam representar fenômenos da natureza, eu vou perceber então que eu, ou nós, se formos pensar a respeito das nossas ideias, nós vamos perceber que nós temos nas nossas ideias um conjunto que nós denominamos das nossas verdades. O que são as nossas verdades? São as ideias que nós produzimos buscando representar sensações que tivemos. Eu vi fulano numa esquina. Eu senti o gosto da fruta. Eu senti o cheiro da fumaça. Eu senti o odor da pessoa. Eu tenho um conjunto de sensações que compõem um conjunto de ideias que representam as minhas verdades. Todos nós temos ideias que representam sensações e que, portanto, são compostos das verdades humanas. Então, todo ser humano tem as suas verdades. Cada ser humano é portador das suas verdades, porque cada ser humano produziu ideias a partir das sensações, das relações que teve com a natureza. Primeira pergunta que eu faço, então, em relação a isso. Bom, se o homem, todo ser humano, possui um conjunto de ideias que são as suas verdades, estas verdades são universais ou são individuais? Eu diria o seguinte: são individuais, porque as sensações são deles. Cada um tem as suas verdades. Cada uma tem as suas sensações. Elas se assemelham, mas são individuais. Bom, então, se o homem é portador de verdades, se as verdades são individuais, o homem poderia possuir outro tipo de ideias. Essas ideias se correspondem com fenômenos que têm a sensação como intermediária, então. O homem pode ter outras ideias? Pode. Que ideias são essas? São as suas certezas. O que são as ideias de certeza? São as ideias que se relacionam com outras ideias e que não fazem mais uso das sensações como intermediárias. Então eu tenho uma ideia, eu posso ter outra ideia idêntica a essa ideia. Da identidade entre duas ideias, eu tenho um sistema que serve de guia, que são as minhas certezas. Onde nós vamos encontrar essas ideias? Na matemática. Embora eu possa utilizar objetos para representar pensamentos matemáticos, a matemática ela consegue construir um sistema de ideias que se relacionam com ideias e que essas ideias são absolutamente idênticas e que, portanto, servem de referência. Eu tenho uma ideia, outra ideia, uma ideia, outra ideia, eu posso construir agora uma ideia da representação das duas, que é um número, que é um símbolo, que já é um conhecimento completamente novo das duas ideias que deram origem, que é a reunião das ideias de um. E que, reunindo agora mais ideias com mais ideias, eu produzo toda uma representação que constrói um sistema de referências que compõe as minhas certezas e que, quando eu vou me perguntar sobre isso, mas peraí, se essas ideias, as minhas certezas, elas são apenas minhas? Não, elas são universais. Todos os seres humanos que conseguem ter ideias, na matemática conseguem ter exatamente as mesmas ideias. Portanto, eu tenho um ser humano agora que já tem dois sistemas de ideias para trabalhar e compor, então, agora, aquilo que nós chamamos de racionalidade. Um homem que tem verdades, que são representações dos fenômenos que tem como intermediária a sensação, e um homem que tem certezas, que são ideias, que se associam a outras ideias, e que produzem, então, um conjunto de referências que lhe permitem ter certezas. Então, no ambiente das certezas, eu tenho uma universalidade de ideias. No ambiente das verdades, eu tenho uma particularidade de ideias, que é individual a cada indivíduo. Bom, se eu tenho certezas e eu tenho verdades, com a ajuda das minhas certezas e a associação das minhas verdades, agora eu produzo expectativas no mundo da natureza. Então, eu vivi um dia, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tive a sensação da rotação da Terra de forma completa por um conjunto de vezes, que são as minhas verdades sobre o dia e a noite. Eu agora não preciso esperar que a noite chegue novamente para ter expectativa que ela chegue. Eu construo agora o quê? Um conjunto de crenças, que são expectativas sobre acontecimentos do mundo da natureza. Bom, eu tenho certezas, verdades e crenças.
Agora, deste conjunto de certezas, verdades e crenças, eu vou construir o quê? Um sistema formal de inteligência. Quando nós falamos em ciência, a estrutura formal da ciência, a estrutura material da ciência, nós temos que levar em consideração que a estrutura formal da ciência é o conjunto de relacionamentos entre todos os fenômenos da natureza. Todo ser humano é dotado de uma estrutura formal de inteligência. Cada ser humano sabe pensar por conta própria. Eu posso até buscar auxílio de alguém que já tenha ordenado um determinado fenômeno da natureza, para que eu não precise fazer todo o esforço de examinar todas as questões e as interferências entre fenômenos para poder chegar às mesmas conclusões. Então, para evitar que eu tenha que buscar informações, porque muitos fenômenos são quase imperceptíveis, as sensações humanas são limitadas, então muitas vezes eu busco de outras pessoas informações e ordeno sensações, e eu chego a certas conclusões a respeito de fenômenos da natureza, sem que eu tenha feito a investigação total. Mas todos nós, enquanto seres vivos, temos a capacidade de entender esses fenômenos e constituímos uma estrutura formal de inteligência. O desenvolvimento dessa estrutura formal, que é as relações entre todos os fenômenos, então é aquilo que nós chamamos de ciência. Quando alguém se diz, olha, eu sou um físico nuclear, é porque esta pessoa se dedicou a pôr em ordem o sistema de relacionamentos que ele precisa pôr em ordem para entender os fenômenos físicos da natureza. Então, na medida em que ele avança as expectativas que ele constrói a respeito dos fenômenos da natureza, e ele encontra correspondência entre essa expectativa e aquele fenômeno natural, nós dizemos que essa ciência se desenvolveu. Tanto que vocês podem se dar por conta do seguinte: mesmo a mais rigorosa das ciências da natureza, ela está a todo momento sendo retificada. Por que nós retificamos essa ciência da natureza? É porque ela não é uma ciência, no sentido que nós entregamos. É porque ela é uma crença. E que na medida em que nós desenvolvemos essa crença, quanto mais correspondência essa crença encontra com os fenômenos da natureza, mais desenvolvida é a ciência, mas jamais deixa de ser uma crença. Então a estrutura formal da inteligência é um sistema de crenças que nós construímos sobre a natureza. E a estrutura material da ciência agora é a relação de um fenômeno particular com as minhas sensações e as minhas ideias. Então eu posso levar um sistema de conhecimentos ao limite, mas vai chegar um momento que eu vou precisar fazer uma experimentação. Uma experiência. E o que é a experiência agora? É a busca da estrutura material daquela ciência. Então, toda vez que eu encontro, eu vou lá. Como eu afirmei há pouco aqui, eu disse o seguinte: bom, nós temos nesta sala um conjunto de ondas elétricas que, embora estando presentes nesta sala, não são perceptíveis pelos nossos sentidos. Todos nós que já temos um conjunto de informações através das nossas experiências sobre o mundo da natureza, sabemos do que eu estou falando. É o rádio, é o telefone celular, é a onda elétrica que vem do satélite, que permite os GPS funcionar. Tudo isso está presente aqui na sala. E essa é a estrutura formal de inteligência que nos permite, então, entender isso. Agora, se eu pegar aqui e ligar um rádio e ouvir essa manifestação elétrica, agora essa manifestação elétrica, com os meus sentidos e com aqueles que estão presentes nessa sala, ele vai prestar conta da estrutura material desse conhecimento científico. O que é a estrutura material? É a manifestação entre o fenômeno, a sensação, que imprime então agora, essa impressão que incide sobre a sensação, é que vai dar conta da estrutura material. Então vocês vejam, a matéria é a impressão. A forma são as relações. Sempre que eu falo de estrutura formal da ciência, estou trabalhando num ambiente puramente sintético, das sínteses. Toda vez que eu estou falando da estrutura material, eu estou falando no ambiente dos sentidos, que é a relação do fenômeno e a sensação. Então vocês vejam que se eu conseguir separar a estrutura material da formal, se eu entender a existência dessa diferença, o grupo pode ser encerrado aqui. Essa é a grande dificuldade nossa. Nós temos dificuldade de entender isso. Por quê? Porque se nós pensamos porque relacionamos dentro de um ambiente puramente sintético,
Enquanto eu não construir com esta síntese, que são as sinapses, que ligam as diferentes regiões do cérebro, que me permitem ter certas ideias, eu não consigo entender a ideia. Nós temos então o cérebro, vamos agora eu me aventurando novamente sobre os estudos que estão sendo feitos, que por estarem sendo divulgados em jornais, em revistas, de uma forma ou de outra a gente pensa sobre isso. Eu não sei se eu estou entendendo o que está sendo descoberto em várias partes do mundo, inclusive no direito, com a ajuda de tomografia. Os cientistas estão agora examinando as regiões cerebrais que são afetadas quando determinados fatos ocorrem nos sentidos ou no ambiente das ideias do homem, né? Então o que nós temos? Nós poderíamos tentar imaginar a seguinte estrutura coordenando a capacidade de pensar humano. Uma região do cérebro responsável pelas ligações e diferentes regiões do cérebro responsáveis pelas sensações. Então, quando esta região do cérebro consegue ligar uma região à outra, construir aquilo que nós chamamos de sinapse, que se dá por cadeia de proteínas, ele produz uma ideia. Esta sinapse é uma representação de uma sensação. Então, toda a educação humana, desde que nós nascemos, ela se dá para tentar ordenar essas diferentes regiões. Então, quando nós tentamos educar alguém, eu posso introduzir o gosto. Nós temos, por exemplo, se eu pegar um chinês para vir morar em Santo Ângelo, e se eu mandar o meu filho morar na China, eles imediatamente vão entrar numa crise horrorosa com relação ao sistema que foi desenvolvido dos gostos na alimentação. Eles não vão conseguir se alimentar adequadamente. Porque tudo aquilo que ele desenvolveu como educação alimentar é um conjunto de relacionamentos que ele já produziu nessa estrutura orgânica que ele não vai encontrar nos alimentos que vai consumir lá. Ele vai se sentir afetado. A própria estrutura orgânica dele vai entrar provavelmente, em um determinado momento, em crise, porque ele não vai conseguir identificar, porque tem todo um desenvolvimento natural no ser humano que esse sistema de inteligência natural produz, independentemente da nossa vontade, que como ele precisa se relacionar com o meio em que vive, e que como ele precisa organizar essas relações com o meio em que vive, inclusive para sobreviver, né, ele não vai encontrar essas correspondências orgânicas, e pode até acontecer, num caso extremo, né, essa pessoa vir a ser afetada gravemente na sua saúde, por conta disso. Então vocês vejam, nós temos uma estrutura orgânica que sente e uma estrutura orgânica que pensa. A estrutura orgânica que sente é natural, independe daquilo que se pensa, e a estrutura que pensa é aquela que pensa porque consegue organizar sinteticamente, através de ideias ou de razão, aquilo que ordenou através das sensações. E aí então, para concluir, já mais uma vez exagerando no tempo, mas enquanto não me mandam parar, eu falo. Enquanto não me mandam parar, nós estamos aqui agora examinando aquilo que nós chamamos de sistema heptanimal de inteligência. O que é o sistema heptanimal de inteligência? Bom, nós descobrimos aqui, no grupo de estudos, tu não vai encontrar, até buscar na internet, a não ser daqui do grupo, nenhuma outra referência a respeito desse sistema, é que nós descobrimos aqui que, na verdade, o ser humano, quando ele constrói esse sistema de relacionamentos que lhe permite pensar, ele não usa apenas 5 relações, 5 sentidos, mas usa 7. Então, nós poderíamos dizer, esse ser humano que pensa e que sente, esse ser humano que sente, ele tem 2 estruturas endógenas de inteligência e 5 exógenas. Quais seriam as estruturas endógenas? Todos os seres vivos. Agora vale para a ameba e o homem. Todos os seres vivos são seres vivos porque buscam permanentemente a sobrevivência. Segundo, todos os seres vivos, além de buscar permanentemente a sobrevivência, estão permanentemente se reproduzindo. O homem e a ameba são iguais. Se o dia que a ameba não buscar a sobrevivência, e o dia que ela cessar de se reproduzir, ela morre. O dia que o homem deixar de organicamente buscar a sobrevivência, e o dia que as suas estruturas orgânicas cessarem a reprodução, ele está morto. A morte é a cessação da reprodução orgânica.
Eu estava hoje conversando com a Ana, antes de chegar aqui, eu estava dizendo, o grande problema do ser humano é a afetação. Kant, Manual dos Cursos de Lógica Geral, que é uma obra que eu recomendo, ela é muito gostosa de ser lida, mas não deve ser lida de uma vez só. Eu estou lendo ela há 6, 7 anos, e às vezes fico meio ano sem abrir o livro, às vezes abro uma página e fico mais meio ano pensando. O Kant diz o seguinte, que o que é o pedantismo? Ele diz que o pedantismo é a afetação do conhecimento. Toda vez que nós afetamos algo, nós estamos, assim como o pedantismo, vale para as sensações humanas. Aquele que tem uma sensação afetada, ele se desvia dessas... A busca da vida é a harmonia. Se relacionarem harmonicamente com o meio em que vive. Cada vez que isso se afeta, né, nós estamos nos desviando dessa estrutura. Mas então, nós temos a busca permanente da sobrevivência e da reprodução. Estamos permanentemente nos reproduzindo. Essas duas sensações são endógenas. Se nós formos pensar sobre essas duas coordenações, nós vamos ter uma certa dificuldade muito grande. Mas nós vamos identificar a existência dessas duas grandes instruções no sistema de inteligência humana pelas sensações de prazer e de dor. No nosso sistema de inteligência racional, nós vamos estar sempre vinculando o prazer e a dor a essa estrutura endógena de inteligência que nos permite, então, sermos vivos e racionais. Eu relaciono essas duas estruturas endógenas com as 5 exógenas. Das relações dessas endógenas com as exógenas que nós produzimos a síntese. Então, a síntese, que é a ideia, ela é um resultado dessa instrução da sobrevivência com a da reprodução, com a sensação e a ordenação no espaço. Então vocês vejam que eu tenho um sistema heptanimal de inteligência, que são as relações que eu estabeleço entre duas sensações endógenas com 5 exógenas, que das relações dessas endógenas com a exógena, eu produzo uma síntese, e que a síntese então agora é a ideia. E esta ideia ela pode agora ser instrumento de coordenação das ideias e das sensações para coordenar a ação. Nós temos uma estrutura nervosa, então, que se comunica com todas as partes do meu corpo, coordena ações, e na medida em que eu desenvolvo, então, um sistema de ideias, que tem as sensações como intermediárias, e essas sensações, então, agora, enquanto estrutura racional, são relacionamentos entre duas endógenas e 5 exógenas, eu tenho agora um sistema que me coordena enquanto o homem que age, que pensa. O homem total. O homem civilizado, então, é o homem que educa as suas ações a partir das relações que ele estabelece nesse ambiente sintético. O problema é que nem sempre esse ambiente sintético se corresponde com as sensações endógenas. Muitas das nossas ideias negam as nossas sensações. As ideias morais, por exemplo. A vida em sociedade, a necessidade que o homem tem para constituir agrupamentos, sem conflitos, no modelo de apropriação de bens que nós construímos na sociedade contemporânea, né? Faz com que se tenha a necessidade de criar sistemas morais para frear essa busca de apropriação do homem na natureza, né? Para poder constituir família, sociedade, assim por diante. Então, a tarefa do grupo de estudos vem sendo essa. Nós estamos já há um bom tempo tentando entender essa problemática que diz respeito, então, à teoria do conhecimento, e as reuniões dos sábados têm servido para isso, assim como provocação. Nós estamos aqui para nos provocar a pensar, com o propósito de fazer com que cada um ponha em ordem as suas ideias e partindo do pressuposto de que ninguém ordena as ideias dos outros. Embora a educação tenha esse propósito, a educação tradicional das academias e das escolas, nós aqui chegamos a uma conclusão diferente, de que nós precisamos sair daqui para capacitados a pensar, habilitados a pensar. E pensar é pensar em ordem. Então, não estamos... a afirmação lá de que aqui é proibido entrar de crenças, ela tem uma certa chamada à seguinte questão. Nós não queremos examinar a história da filosofia. Eu não quero saber o que pensou, o que foi e o que deixou de ser Platão, Descartes, Kant e assim por diante. Eu quero saber quais foram as provocações que eles fizeram e se conseguiram responder.
a conclusão que nós chegamos aqui é que algumas provocações foram respondidas. Descartes conseguiu responder algumas perguntas que você fez. Que foi uma resposta extremamente limitada, mas foi um avanço para a época. Kant conseguiu responder algumas provocações que se fez, mas foram também limitadas, produtos de uma época. Na verdade, a grande questão que Kant consegue, um grande avanço, mas extraordinário avanço da filosofia kantiana, e que é passado assim, ao largo por todos os livros de filosofia que eu li até hoje, é a descoberta da natureza sintética dos juízos matemáticos. Quando Kant descobre, na Crítica da Razão Pura, de que os juízos matemáticos são juízos sintéticos a priori, ele está fazendo aí talvez a maior revolução já feita na história da filosofia, ao nos demonstrar, então, onde estão situados os juízos que não se comunicam com o mundo da natureza, que se comunicam apenas entre si. Porque se eu tenho um ambiente de juízos que não precisa da natureza, eu tenho um ambiente de ciência. Então, na verdade, a grande questão é também responder o que seria a metafísica num sistema científico, né? Eu poderia responder, então, embora Kant não tenha dito isso, mas eu acredito que se ele estivesse aqui no grupo conosco, ele concordaria conosco, de que a metafísica, o mais claro e categórico exemplo e demonstração da existência de um ambiente metafísico nos dá a matemática. A matemática dispensa a natureza. E, no entanto, se compõe num sistema de certezas. Se eu tenho um ambiente de certezas, eu tenho um ambiente científico. E eu tenho, então, agora um sistema que pode me servir de guia para denunciar todas as vezes em que, no mundo da natureza, eu estiver diante de situações em que eu não posso exigir a existência da certeza. Então, na natureza, nós vamos chegar à seguinte conclusão. É possível falar em duas coisas, ou dois fenômenos, absolutamente iguais na natureza? Não. Não. Eu posso colocar 2 grãos de areia numa lupa, e se eu começar a examinar esses grãos de areia, eu vou perceber uma variante tão grande de elétrons, moléculas e partículas subatômicas, que eu não tenho como assegurar que eu encontrarei duas partículas idênticas nesse ambiente. Embora haja uma aparente semelhança entre todos os fenômenos da natureza, os elementos da natureza, eu vou perceber que, embora essa aparente semelhança, eu jamais posso ter certeza de que existe identidade entre 2 elementos na natureza. Aliás, como trabalhamos com sensações, o próprio Descartes já descobriu isso lá em 1634, quando refletiu e depois mais tarde nos deixou esse legado extraordinário que é o discurso sobre o método, de que o que predomina no mundo da natureza é a dúvida. Na verdade, a capacidade de duvidar é a única certeza que nós temos. E a partir dela, então, que ele constitui todo o sistema, né, que ele vai dar início, né, porque todo o sistema, que aliás, eu nem falo mais, porque seria mais absoluta perda de tempo. São tantas as bobagens que eu tenho ouvido todos os dias sobre Descartes, que vale a pena nós lembrarmos uma frase disso por Descartes, que está lá no discurso sobre o método. Ele diz o seguinte: depois de ouvir as pessoas que disseram terem entendido aquilo que eu falei, né, eu peço então aos meus descendentes, diz eles, que jamais acreditem em algo que tenha partido de mim, sem que eu mesmo tenha divulgado. Descartes diz isso em 1634, e tem tanta gente falando, tanta bobagem sobre Descartes, que eu peço, por favor, jamais acreditem em algo que tenha partido de Descartes, sem que ele mesmo tenha divulgado. Porque tem pessoas que falam, doutores em Descartes, que nunca leram o discurso sobre o método. Eu perguntei para um doutor um dia sobre a parte do discurso sobre o método que Descartes escreveu sobre o coração humano, ele não sabia. Tipo, então tu não leu a obra. Está lá no discurso sobre o método, uma investigação sobre a circulação sanguínea. Então tem doutores falando sobre Descartes sem ter lido Descartes. Então, por favor, para o homem dentro dessa parcela que se destaca na natureza, nós encontraríamos a seguinte questão. O ser vivo,
ele é um ser vivo porque ele possui uma capacidade natural de entendimento do meio em que vive. E dessa capacidade natural de entender, ele consegue se relacionar com este meio para cumprir determinadas funções que lhe permitem ser detentor da vida. Então, se nós formos examinar, então, esta parcela toda que nós denominamos de seres vivos, que se destacam na natureza, nós vamos perceber, então, que há uma certa semelhança, obviamente, que examinando com um sentido absolutamente restrito a esta ótica, nós diríamos que o homem e a ameba se assemelham. Por que que o homem e a ameba se assemelham? Porque são seres vivos. E por que que eles são seres vivos? Porque eles conseguem entender a natureza, se relacionar com elas e viver. Se não fosse isso, não viveriam. Bom, como funcionam os processos, então, que permitem nós examinarmos agora da ameba ao homem para perceber qual a diferença, então, fundamental entre esses dois seres vivos, que estão em duas pontas daquilo que nós denominamos, então, posto. E aí, então, vamos examinar aquilo que temos. Aí, olha, eu percebo que podemos falar de um mundo em que vivemos, do ponto de vista histórico, porque os meus avós, meus bisavós, os que antecederam a eles, deixaram registros escritos, e nós conhecemos então um pouco da história do homem, percebemos que o homem no decorrer da história, ele, nos enfrentamentos que ele estabelece com a natureza, ele consegue resolver alguns problemas, ele descobre como construir edificações, ele constrói máquinas, ou seja, esse homem então desenvolve algo que permite intervir na natureza. Então nós temos uma sociedade humana, nós temos uma sociedade que acumula conhecimentos, nós temos uma história dessa sociedade, e normalmente a filosofia parte então do exame destas questões para levar adiante as perguntas que ele inicia lá, reconhecendo que não consegue responder. Então nós temos aquilo que nós chamamos hoje de um conjunto de ideias que foram desenvolvidos no curso da história, que nós denominamos de conhecimento, de ciência. Bom, nós aqui no grupo de estudos resolvemos abandonar essa prática dos filósofos. Chegamos à conclusão de que, embora tudo aquilo que temos hoje, sob o ponto de vista daquilo que chamamos de conhecimento, se deva a isso, nós resolvemos abandonar o exame dessas questões porque percebemos que as perguntas que nós queríamos responder, não perguntas que surgiram foram essas. O problema é que nós, desde então, acabamos praticamente examinando só este problema. Percebemos que esse problema é tão complexo na filosofia que examinar esse problema e tentar responder esse problema exigia um esforço que nós estamos fazendo então desde 2006. Estamos indo para o 7º ano e a pauta ela tem se mantido basicamente em torno deste problema. Só que, claro, nós avançamos então, porque na medida em que começamos a examinar este problema da teoria do conhecimento, nós percebemos que era necessário, inclusive, pôr em ordem outras ideias sobre outros assuntos que se conectavam diretamente com este tema. A gente percebeu, e eu acho que não precisa de nenhum argumento, todos nós sabemos que se nós formos tratar de qualquer assunto que diga respeito ao mundo da natureza e ao homem, imediatamente surgem problemas de tal grandeza em que a maioria dos filósofos abandonam essas perguntas e partem então para tentar pôr em ordem aquilo que nós já temos de acúmulo, daquilo que nós chamamos de conhecimento, né? Então, olha, já que eu não consigo responder de onde viemos, nem para onde vamos, nem como funcionam as estruturas que permitem o ser humano ser o que é, então vamos abandonar essas questões, porque elas não têm respostas, né? Parte-se desse pressuposto. Estamos iniciando mais uma reunião do nosso grupo de estudos. Depois de uma interrupção, nós normalmente já conseguimos manter a tradição de nos reunirmos com regularidade já desde 2006. 4 de abril de 2006 esse grupo de estudos foi criado e desde então foram raros os sábados em que nós não realizamos reuniões. Em alguns casos,
como nessa semana que teve um feriadão, então nós optamos por interromper por problemas de agenda aqui, mas normalmente sábados das 10 horas, exatamente às 10 até às 11, nós nos reunimos aqui. Hoje temos a participação do Neri Franco, aí, professor, estudioso, economista aí nosso da cidade. E a pauta que nós estamos tratando aqui, Neri Franco, é sobre, na verdade é assim, nosso grupo ele iniciou com o propósito de responder a seguinte pergunta: o que é conhecer? Né? Até que ponto é possível conhecer algo, né? E como conhecemos? Porque, na verdade, a filosofia vem há muitos anos, aliás, desde sempre a filosofia tenta responder essas perguntas, e como nós estávamos, então, criando um grupo que tinha por propósito, então, examinar a teoria do conhecimento na filosofia, as primeiras perguntas encontram respostas dentro desse ambiente. E voltamos lá, então, e essa é a razão pela qual o grupo de estudos existe, então, já há 7 anos e gravita em torno dessas questões. Então, o que nós estamos tentando responder aqui agora no grupo de estudos? Bom, primeiro, nós percebemos que esse homem, então, que conhece e que examina esse conjunto de ideias que vem através daquilo que ele denomina de história, este homem, então, faz isso porque ele tem algumas aptidões. Que aptidões são essas? Primeiro, nós percebemos que esse ser, ele é um ser que se destaca na natureza. Ele se destaca na natureza por quê? Porque ele, juntamente com um grupo muito grande de outros seres, ele se aparta da natureza por se constituir como um ser vivo. É um ser vivo que está, então, em exame, que é o homem. Bom, se esse ser vivo, que é o homem, está em exame, por que ele agora se destaca dentro desse grupo que se destaca? Nós temos, então, uma parcela da natureza que se destaca por serem detentoras da vida. Dentro dessa parcela de seres que se destacam por serem detentores da vida, nós temos o homem que ainda tem uma aptidão diferenciada, que é a aptidão de, além de ser um ser vivo, ter noção, ideias a respeito disso. Ele pensa sobre isso. Então, se nós fôssemos colocar